Acho que os pontos da empresa deveriam seguir. A epilepsia, ela é uma doença, né, do cérebro, do sistema nervoso central, que ela é caracterizada por uma predisposição do paciente a ter crises epiléticas, né? Então, assim, tem vários tipos de epilepsia, cada uma com suas peculiaridades, mas o que todos eles têm em comum é essa predisposição a ter crises epiléticas que a gente chama de espontâneas. Qualquer área do cérebro pode estar envolvida na crise, né? A gente fala que predominantemente a expressão da crise ela acontece nas áreas corticais, então no córtex, que é a parte mais externa, né, do cérebro, e aí a gente tem diferentes lobos, né? O cérebro é dividido em diferentes lobos, então a gente tem lobo frontal, o temporal, parietal, occipital. E daí a clínica, né, a expressão da crise, o sintoma que o paciente vai ter, vai depender do lobo que for afetado. Então, por exemplo, quando é no lobo frontal, que é o lobo que comanda a motricidade, geralmente tem abalos motores. Então pode ter clonia, né? Você pode ver às vezes o rosto repuxando. Quando é uma crise do lobo occipital, que é responsável pela visão, o paciente pode ter alucinação, né? Então, assim, vai dependendo da região que for afetada, você vai ter diferentes sintomas.
epilepsia. Vamos lá, tá? Falando de epilepsia de difícil controle, uma vez que nós sabemos que o Brasil tem 4 milhões de pessoas, mais ou menos, com epilepsia. Então, é uma população bastante considerável e por ser um país também de terceiro mundo, um país em desenvolvimento, a gente sabe que pessoas são mais acometidas, né, por conta dos fatores que causam epilepsia, como saneamento básico, por conta da neurocisticercose, partos mal feitos, pode sofrer um traumatismo craniano com mais facilidade, uma vez que temos muitas mães muito pobres que deixam as crianças em casa, saem para trabalhar. Isso também acontece em outros ciclos de vida. Mas então o Brasil, por ser um país mais pobre, ele tem um número enorme de pessoas que têm esse problema. Sabemos que 70% das pessoas com epilepsia tomam remédio quando bem medicadas e elas ficam bem. Elas tomam remédio e respondem ao tratamento. Sempre de manhã, das 9 às 11h30. Bom dia pra vocês, bom dia, Ney. Tchau, tchau. Tinha 6 meses e eu ainda creio, assim, no que o pediatra, neurologista da época, quando ele falou que foi traumático. Então, muitas crianças têm a epilepsia por traumatismo na hora do parto, né? Então, quando ele teve a primeira, o neurologista queria saber como é que foi o parto dele, porque a dele era traumática. Em geral, essas que são por bactérias, por infecção, ela vem com sintomas de febre, né? Ele nunca teve uma convulsão com febre. As convulsões dele são de ordem neurológica, emocional, porque ele é uma pessoa muito ansiosa, o dia dele é praticamente 20 horas, né? Nunca faz, né, chefe? Só por causa de uma gravação, né? Convulsão, na verdade, é um tipo de crise epilética, né? É o que a gente chama de crise tônico-clônica generalizada, que é aquela crise que as pessoas da população geral reconhecem mais facilmente como sendo uma crise epilética. Então é aquela crise que a pessoa cai no chão, fica toda dura, se debate, morde a língua, né? Às vezes baba bastante, então isso é uma convulsão. Epilepsia já é a doença, caracterizado pela predisposição a ter crises epiléticas. E tem também o que a gente chama de crise sintomática aguda, que é uma crise que a pessoa tem por conta de alguma circunstância. Ela não tem epilepsia, mas ela tem aquela crise naquele momento por alguma disfunção. Então, por exemplo, um paciente diabético, se ele fica com o nível de açúcar muito baixo no sangue, ele pode ter uma crise sem ter epilepsia. Aí é a crise sintomática aguda.
foi trauma de parto, né? E depois isso revirou a vida por uma trilha de 30 anos. E eu não imaginava, né? Lógico, a gente criança não vai imaginar, é que a gente vai descobrir depois. Inclusive descobrir nos olhos da sociedade, que não nasce com isso, né? Mas depois desencadeia, né? Porque criança não tem preconceito, mas quando cresce, aí eles começam a ter olhos para o mundo e criar em torno desse externo, do mundo, desse universo, um preconceito um contra o outro, e aí gerando toda essa distinção e essa diferença entre si. Olha, eu entendo que tem muito desconhecimento do que seja esse universo da epilepsia e do que os pacientes que têm crises, o que eles vivem. Então eu acho que assim que não tem muito preparo, não. Eu acho que tem um grande desconhecimento, porque a gente recebe essas pessoas, esses pacientes no nosso trabalho, no nosso serviço, muito calejados já de terem experiências fora da nossa instituição, em que eles assim sofrem muito com preconceito ainda, né? E esse preconceito vem do desconhecimento. Então eu acho que assim que a gente não tem ainda muito preparo social das instituições para estarem lidando e recebendo essas pessoas que têm crises. Pum, na vida. Por quê? Com o que? Aconteceu um negócio lá chato na escola, legal, hein? De novo. E com quem? Com o especial. Passou? Oi? Quem? Passou o quê? Mal? Não. Eu não, né? Mas eu acho que a menina sim. O pior de serem tidas como incapazes é que elas passam a acreditar que são incapazes, porque ao levantar de uma crise, elas são vistas com olhares estranhos, elas muitas vezes não são acolhidas, na maioria das vezes, elas são abandonadas do outro lado da rua, num canto da calçada, porque elas perdem a consciência, elas nem muitas vezes percebem quem está indo embora ou quem está próximo. Mas ao acordar de uma crise, elas se deparam com muita frieza, muita estranheza. E isto vai mostrando a elas que elas são estranhas. Isto ensina essas pessoas a não lutarem pelos seus direitos, mesmo que elas tenham talentos. E elas vão aprendendo a se esconder. Aí ele quer disfarçar a risada e começa a limpar o retrovisor. Tá privado ou perceber que foi pego. Porque essa passada veio um foco. Ficou A sem senhora reagir. achou, eu fui pegar o carrinho, tirei o carrinho da filha que tava atrapalhando, quando passou, deixou o carrinho. E lá é pequenininho, no dia do mix chutando, como você diz. Me chutando. Quando a gente avalia um paciente que ele já tem o diagnóstico de uma epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso, então ele já usou as medicações para o tipo de epilepsia dele, não teve controle completo das crises, continua tendo impacto na qualidade de vida. Aí a gente começa a fazer os exames para ver se ele vai ter indicação de cirurgia. Então o que a gente faz? A gente faz uma ressonância magnética do crânio para ver se o paciente tem alguma lesão na região correspondente aos sintomas que ele tem durante a crise. Então, por exemplo, se o paciente tem uma crise motora, que ele fica batendo o braço, tudo, a gente vai procurar uma lesão no lobo frontal. E aí, se a gente acha uma lesão correspondente e vê que a ressecção daquela lesão, né, não vai ter impacto funcional, então assim, o paciente vai fazer a cirurgia, mas ele vai poder continuar movimentando o braço, ele não vai ficar paraplégico, não vai ter nenhum impacto maior, aí a gente a gente vai ver então o vídeo eletroencefalograma para documentar no vídeo a crise do paciente e a gente vê se o que o paciente conta pra gente corresponde ao que a gente vai ver no vídeo, porque muitas vezes é difícil descrever uma crise, né? Então, assim, os acompanhantes, várias vezes, eles ficam apavorados mesmo de ver o paciente tendo crise e tudo, não consegue prestar muita atenção no que acontece no momento da crise. Então, a gente sempre faz o vídeo EG para documentar em vídeo a crise e fazer o eletroencefalograma, que é feito durante o vídeo também,
para mostrar no traçado do exame a região responsável pelo início da crise. Então, tudo tem que coincidir, a gente tem que ver no eletroencefalograma a região do início da crise, comparar com o sintoma que o paciente teve durante a crise para ver se corresponde àquela região e ver se o local da lesão na ressonância também é o correspondente, se é tudo na mesma região. E se não vai ter impacto, então a gente faz um balanço entre cirurgia, né, qual que vai ser o resultado da cirurgia e o que vai acontecer com o paciente se ele não fizer a cirurgia. Então, qual a probabilidade de controle de crise, o que ele pode ter de complicação, e daí a gente explica isso tudo para o paciente e ele que decide, no final, se quer fazer a cirurgia ou não. O paciente Diógenes, né, ele foi então bem acompanhado pela equipe multidisciplinar nesse período da investigação pré-operatória. E do ponto de vista do impacto, que é assim, uma das coisas principais assim, que a gente se preocupa quando uma pessoa vai fazer essa cirurgia é o impacto no raciocínio, né? Além da questão emocional, afetiva, de personalidade, a gente pensa também nessa questão do raciocínio, investigando principalmente as funções de memória, visto que a área que vai ser retirada na cirurgia é uma área que também é uma área que processa a memória, né, a função de memória. Então isso foi muito bem investigado e a gente pôde ver que assim, o Diógenes especificamente, né, é uma pessoa que tem um nível intelectual muito bom, que tem as funções cognitivas bastante preservadas e que tinha um impacto, na verdade, maior nas questões de autoimagem, nas questões mais afetivas, visto que ter crise na frente de outras pessoas e a todo momento poder ser interrompido nas suas funções é uma condição que constrange muito a pessoa. E o Diógenes tem uma condição intelectual e de raciocínio boa o suficiente para entender o impacto disso. Então, essas pessoas às vezes acabam até sofrendo mais, porque ela tem toda a clareza da inteligência para poder dar esse suporte e ficar constrangido diante de uma situação que impede ela de seguir adiante do ponto de vista educacional e do ponto de vista profissional. Então, toda a nossa preocupação, na verdade, foi em dar esse suporte para o Diógenes no período pós-operatório, para que ele pudesse, uma vez que vivendo sem as crises, ele pudesse, então, deslanchar do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista profissional, porque a gente sabia que ele tinha condições para isso. Hoje o remédio foi uma coisa ótima, sim, porque o remédio dele diminuiu bastante mesmo. As crises, ele tem por ordem emocional e é como eu vi aí de uma tia dele aí falando que o cérebro dele ainda não tinha assim registrado, né, tomado conhecimento que estava operado, né, não tinha. E ele teve ainda crises muito fortes porque ele caiu, bateu a cabeça. E eu não sei se essas outras crises que ele tem tido, porque ele estava recém-operado e teve um tombo e bateu a cabeça, né? Ele estava com muitas horas estudando, né? Estava com 10 horas já no computador e chegou a hora que o cérebro não aguentou e deu um piripaque nele. Aí ele teve convulsão muito feia, muito mesmo, demorou muito para voltar para o seu estado normal. Praticamente naquele dia ele teve que ser socorrido a pronto-socorro, estabilizar, aí a sensação é de perca. Eu diria que eles saíssem da sombra e reivindicassem o que eles têm por direito, porque deveres eles cumprem. Então, você reivindicar o direito depois que cumpre o dever não é conspiração, não é motim, não é fazer de qualquer tipo de rebelião, independente da esfera que exista e que seja interpretada, mas que eles sejam vistos como cidadãos e não vistos hostilmente como são vistos hoje, jogados às margens da sociedade.